Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, louvamos ao nosso Deus por mais esse dia que nós passamos e essa oportunidade que nós mais uma vez nos encontrarmos e meditarmos aí na palavra do Senhor. Queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que fosse ali no YouTube e se inscrevesse, nos ajudasse a divulgar o Evangelho, a divulgar essas mensagens. E nessa campanha, nós estamos fazendo aí a campanha orando pelas famílias, que você possa aí divulgar, você possa compartilhar nossos vídeos para que vidas, lares sejam alcançados. Nós sabemos que nós não vamos mudar talvez a história de todos, mas podemos ajudar aos poucos nós compartilharmos os nossos vídeos e para que vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus e possam ser transformadas. Nós vamos estar nessa oportunidade falando sobre a parte 2 dessa palavra, dessa mensagem, que fala sobre a família, plano de Deus. E eu quero só anunciar que a partir de quinta-feira eu vou estar trazendo a sequência de mensagens, irmãos. E gostaria que você divulgasse também essas mensagens, porque eu quero estar falando sobre adquirindo bênção e quebrando maldições. Você fala, pastor, mas eu não tenho maldição sobre a minha vida, sou evangélico. É claro que quando nós nos convertemos, todas as maldições sobre nossas vidas são quebradas, não existe mais maldições. Mas existe a diferença de eu entender que eu não tenho mais maldições, mas eu não entender a situação que eu estou vivendo, porque que a gente vê que tantas pessoas elas dizem, poxa, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu não consigo prosperar no lugar onde eu moro, no lugar, na casa onde eu vivo, na cidade, no bairro onde eu vivo, na rua onde eu moro, as coisas não mudam. E às vezes a gente olha porque que parece que passa uma certa maldição de pessoa para pessoa. Aquelas famílias que você vê e só vê pessoas se divorciando, separando, casa separa, e você vive aí talvez hoje com esse medo que isso aconteça com você também, que talvez se casou ou vai se casar. Então isso parece ser uma maldição em família. E eu gostaria de estar, a partir de quinta-feira, tratando desse assunto. Primeira coisa que eu quero falar é sobre espalhando sementes da maldição. Que às vezes a própria pessoa ela espalha a semente da maldição. Quero falar sobre palavras que constroem, palavras que destroem. Quero falar sobre objetos amaldiçoados, lugares amaldiçoados. Talvez você more em um lugar que você não consegue crescer, prosperar, ter paz na sua vida. Essa vai ser o início das mensagens que vão trazer. E no final de tudo, nós ouvimos todas as mensagens, Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu vou estar dando orientação sobre como quebrar maldições e vamos estar trazendo aí os 10 mandamentos dentro da Bíblia. Não os mandamentos que Deus nos deixou, mas mandamentos bíblicos para você quebrar as maldições sobre a sua vida. Então que você possa divulgar isso aí para que a gente possa alcançar vidas para o reino do Senhor. Na semana passada, irmão, nós falamos na terça-feira, estamos meditando aí no Salmo 128, que fala sobre essa família, plano de Deus. Eu queria ler novamente o Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos, das tuas mãos feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te dar graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Falamos semana passada sobre a diferença de lar e a diferença de uma família. Ter lar não é ter uma família. A família é algo que nós falamos semana passada muito diferente.
é ter pai, mãe, filhos. É um lar construído, estruturado, ainda que com crise, com dificuldades, mas é um lar que ele traz uma base familiar. Então nós falamos sobre o homem que teme o Senhor. Falamos sobre feliz e próspero quando ele obedece ao Senhor, que está debaixo da obediência do Senhor. A esposa e os filhos são comparados à videira, à oliveira. A videira representa alegria, a oliveira vida e vitalidade. Falamos que é abençoada essa família e tem vida longa na terra, que diz esse Salmo 128. E nós entramos num questionamento por que se a Bíblia, o Salmo 128, nos dá toda essa base, essa estrutura de ser feliz, de ser próspero, ser unidos, de ter felicidade, de ter alegria dentro do lar. Por que há tanta crise dentro de uma família? E nós falamos por a falta, as causas principais da família nessa crise. Primeiro foi a falta de comunicação entre os membros, ódio entre os irmãos, inveja, filhos ingratos e desobedientes, maridos indignos e esposas contenciosas. Então esse foi o assunto que nós tratamos na semana passada. Mas hoje eu quero trazer para os irmãos como resgatar a família. Diante de tudo isso, essa crise, essa dificuldade, como resgatar a família? Primeira coisa, obviamente, só Deus pode resgatar a família dessa situação. Ódio entre os irmãos, inveja, filhos ingratos, maridos indignos, esposa contenciosa. Só Deus pode agir, irmãos. Por mais que nós sejamos inteligentes, sejamos formados em um bom colégio, tenhamos uma estrutura muito boa, mas nossa inteligência às vezes não consegue mudar uma situação dessa. São casos que somente Deus pode agir. Somente Deus ele pode resgatar a família dessa situação. Porém, nós podemos e devemos dar a nossa contribuição nesse resgate. Nós podemos, irmão, fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Porque nós somos pessoas que podemos analisar e estudar como nós podemos ajudar, fazer a nossa parte dentro do contexto de um lar tão desestruturado como esse. Então a primeira coisa, estreitando o relacionamento. A primeira coisa, o que mais causa dificuldade dentro de um lar, quando entra em crise, é que a família se divide dentro do próprio lar. Ela não se une. Ela não procura se unir, não procura conversar. Então a primeira coisa que tem que fazer é estreitar o relacionamento. A iniciativa de resgate deve partir do membro da família. Entende bem? A iniciativa de resgate dessa família deve partir do membro dessa família que se conscientizar da necessidade. Aquela pessoa que for mais sóbria, não estou dizendo mais inteligente, não. Porque às vezes o mais inteligente está causando a grande dificuldade, a grande separação, essa grande facção no meio da família. Mas a pessoa mais consciente, aquela pessoa que é mais sóbria, que analisa a situação e vê, minha família ela não pode continuar dessa maneira. Essa pessoa, ela tem que se conscientizar disso. Ela tem que procurar, dentro desse contexto familiar de desunião, procurar trazer os membros da família, se não for numa reunião, conversar à parte com cada um, para que possa entender que uma família não pode ver dessa maneira. Então você vê que, primeira coisa, colocar-se à disposição de Deus, essa pessoa que é consciente. Não é porque ela é consciente, ela vai conseguir mudar a história. Ela tem que se colocar primeiro à disposição de Deus. Ela entende, ela vê a situação que está difícil, ela analisa a situação, a dificuldade, as crises, as divisões entre pai, filho, mãe, esposo. E essa pessoa analisa tudo isso. E ela entende que ela tem que tomar uma decisão, uma posição. E ela só vai resolver isso
se colocando à disposição de Deus, procurando cumprir o seu devido papel na família. É quando ela realmente se coloca ao dispor para que o Espírito Santo possa usá-la, seja com simplicidade, seja com grande eloquência, seja com palavras de muita sabedoria, mas seja com palavras simples, de autoridade, vai mostrar para essas pessoas que um lar ele tem que ter união. Então você vê que ela fala promover a conscientização dos outros membros da família. Quando uma pessoa se coloca na posição de Deus, ela vai ter a direção de Deus, do Espírito Santo, para que ela possa promover a conscientização dos outros membros da família. Vai trazer a consciência dos outros membros a necessidade de se unir, de que algo não está bem, que muitas vezes naquele abrasar, naquela maneira calorosa de discutir, no calor da discussão, no calor da fúria, do nervosismo, naqueles desencontros de ideias, a pessoa ela não consegue entender que alguma coisa não está bem, que a família está partindo para um lado completamente errado, de destruição, de falência. Então a pessoa ela tem que entender que algo não está bem. Primeira coisa é analisar, irmãos. Eu sempre falo, nós somos seres muito inteligentes. Nós somos inteligentes. Uma vez eu disse no meu ministério, numa de minhas pregações, que os animais, se ele é um animal carnívoro, ele vai morrer carnívoro. Ele não vai mudar para comer ervas. E um animal que come ervas, ele não vai mudar para ser carnívoro. Ele vai ser aquilo o resto da vida dele. A natureza dos animais não mudam. Ela não tem nenhum tipo de evolução de inteligência para poder andar reto, para poder ser que se conscientize, não. Eles podem ter poder se desviar do mal, saber o seu dia a dia, analisar algumas coisas, não analisar como o ser humano ele analisa, mas os animais têm um jeito deles poderem ser, da própria natureza do animal, de poder se desviar de algumas coisas, de perceber algumas coisas. Enquanto que nós, como seres humanos, somos inteligentes. Nós podemos hoje ser melhor do que ontem. Hoje, amanhã podemos ser melhor do que hoje. O que eu falei ontem, eu posso analisar hoje e posso mudar aquela situação. O que os animais fizeram hoje, fizeram ontem, eles não podem mudar, irmão. Está feito. Eu não tenho essa inteligência de amanhã mudar. De daqui a algum momento eles mudarem alguma coisa. Porque a natureza deles é aquela, a nossa não. A nossa é uma natureza inteligente. Então, irmãos, você pergunta como eu posso fazer isso? Como eu posso mudar, conscientizar outras pessoas da minha família? Primeira coisa para você mudar, trazer a consciência da família, os princípios básicos no relacionamento, irmãos. Todo relacionamento familiar tem um princípio básico, um alicerce. Ele tem uma estrutura. Esse princípio básico tem que ser trago à consciência em todo relacionamento, seja entre esposo e esposa, entre filho e pais. Tem que ter esse princípio. Primeira coisa, tem que ter a comunhão, irmãos. Um lar tem que ter comunhão. A comunhão, ela vem do grego, quer dizer koinonia, que significa participação, tomar parte, compartilhar. É você ter comunhão, koinonia. Você participar, você
você tomar parte de tudo, compartilhar daquilo que está vivenciando dentro de um lar. Um lar dividido não pode subsistir. O próprio Cristo disse isso. Nenhum reino dividido, ele subsiste. E uma casa dividida, ela não vai subsistir. Ela não tem como ela ser um lar estruturado. Vai chegar um ponto em que não vai conseguir mais suportar, meus irmãos. Então nós somos uma família. Nós somos a família. Nós não somos um bando de aglomerados dentro de um quarto parede, dentro de uma casa. Não é um bando de pessoas que estão aglomeradas em um lugar, meus irmãos. Família existe regras. Por isso quem quer construir um lar tem que entender as regras de um lar. Tem que entender a base familiar, o que é ter família. Por isso que sempre quando eu faço uma cerimônia de casamento, eu faço questão de falar do amor hétero, do amor filia e do amor ágape. Geralmente as pessoas elas se relacionam, elas se apaixonam, elas se casam pelo amor hétero e esse um dia vai se acabar. Esse um dia vai acabar. Você não vai ter tudo esse fogo, esse fulgor, esse desejo a vida inteira. Agora o amor filia, ele tem o desejo de cuidar. O amor ágape é o amor de Deus que perdoa, que traz perdão, que não faz acusações alheias. Então a primeira coisa ele fala sobre isso. Essa comunhão, essa koinonia, que é tomar parte, compartilhar, ter a participação. E a segunda é fraternidade. Um lar tem que ter fraternidade, tem que ser fraterno um para com o outro. A palavra fraternidade ela vem do grego filéu, que é amor entre irmãos, relação afetuosa. O amor filéu é aquele que cuida. É aquele que cuida um do outro. Família é isso, meus irmãos. Família é cuidar um do outro. Não estou dizendo de você cuidar e defender os erros, não. Mas de você cuidar, de você abraçar quando a família está justamente nessa crise. Ódio, inveja, filhos ingratos, maridos indignos, mulheres contenciosas, esposas contenciosas. É trazer a consciência que é uma necessidade das pessoas ter esse amor filéu, essa fraternidade nos corações. Esse amor familiar. E outra coisa, ele fala desse respeito mútuo. Um lar tem que ter respeito, meus irmãos. Um pai tem que respeitar o filho respeitar o pai, a mãe respeitar a esposa, respeitar o marido respeitar a esposa. Tem que haver um respeito mútuo. Tratar com acatamento, que é o quê? Honra e consideração recíproca. Honra não é encher de presente, não. Honra vem de respeito, de respeitar. Consideração recíproca. Que se respeitam pelo outro. Um lar tem que se respeitar. A última coisa que eu queria falar para os irmãos nessa palavra, família, plano de Deus, que diz o seguinte: voltar aos princípios cristãos. É voltar aos princípios cristãos. Obedecer os ensinos da palavra de Deus, meus irmãos. Precisamos voltar a esses princípios cristãos. Por isso que você olha para Salomão. Salomão ele viu que ele não teve um pai que o educou. Davi foi um dos maiores reis da face da terra. Não teve rei nenhum igual a ele. Tanto que aquele homem, diante de Deus, e Deus ele falou para Davi que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que era segundo a menina dos olhos de Deus. Mas um homem, Davi, não educou nenhum dos seus filhos. Todos os seus filhos foram educados pelos outros. Salomão foi educado por um sacerdote, por um profeta.
E o único conselho que Davi deu para Salomão, Salomão não seguiu. No final da vida de Davi, ele disse que estava indo para o caminho, pelo caminho dos vivos, que estava indo para a glória. E ele disse: "Sê tu um homem com respeito, um homem que tratasse as pessoas com respeito, um homem que obedecesse ao Senhor, andasse nos caminhos do Senhor, observasse as leis do Senhor, não se contaminasse." E Salomão não seguiu o único conselho que seu pai lhe deu, quase que no leito de morte. Então esse respeito ele tem que haver entre a família, meus irmãos. Tem que haver entre a família. Então a última coisa é isso, voltar aos princípios cristãos, irmãos. Obedecer os ensinos da palavra de Deus. O que a palavra nos ensina? Aqui não trata de você ser cristão ou não, mas é o princípio que nós temos. Talvez você venha de uma família que você foi até educado debaixo de uma crise. Você viu o pai e mãe em crise, você viu os irmãos contenciosos, mas você é outra criatura, você é outra vida. Você pode mudar a tua história, você pode mudar o teu lar. Você não pode ter um lar estruturado baseado naquilo que você foi criada, não. Você pode mudar a tua história. E a conclusão que nós chegamos nessa palavra, se fizermos a nossa parte, irmãos, por certo o Senhor fará parte dele. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza, irmãos, Deus vai fazer a parte dele e restaurará a família. Faça a sua parte. Se você não consegue trazer a comunhão, reunir a família toda, vai lançando uma sementinha no coração de um, vai lançando uma semente na mente do outro, converse com um dia, converse com o outro no outro dia, vai envolvendo a família de uma tal maneira que você vai mudar a história da tua família. Muitas vezes eu já vi mães falarem comigo: "Pastor, eu não fui criado dessa maneira. Eu não fui assim com meu pai e com a minha mãe. Não sei por que os meus filhos são assim comigo." É preciso mudar, irmãos. É preciso reunir, ir tratando, ir cuidando, ir sarando as feridas. E você vê que Deus vai mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua família. Volte aos princípios, faça a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Esse é o grande desejo de Deus, irmãos. Pois quando a família é forte, aí nós vamos ter, irmãos, políticos honestos, policiais honestos, médicos honestos. Nós vamos ter um mundo forte, irmãos. O que nós temos hoje é um mundo fraco, jaz no maligno. Por quê? Porque a família entregou seus filhos, irmãos. Já não luta mais pelos seus lares, já não luta por uma comunhão familiar. Então, quando eu procuro estruturar a minha família baseado no conceito bíblico, baseado naquilo que Deus me ensinou, doutrina bíblica, ensinamentos cristãos, dogmas que eu fui criado, ensinado na presença do Senhor, eu mudo a história da minha família, mas não só de minha família, mas eu mudo da minha história do mundo. Eu não vou mudar toda a história do mundo, mas quem sabe eu posso ter uma cidade transformada. Posso ter vereadores honestos, posso ter deputados honestos, policiais honestos, dignos de serem respeitados, como nós vimos no passado. Nós entrarmos num consultório médico, não sermos olhados como olhar de raio-x de médico, que parece que olha para a pessoa com desprezo. Vamos ter homens de coração realmente transformados pelo poder de Deus. Por quê? Que foram criados segundo a orientação de Deus, segundo uma família estruturada. Então, que Deus possa te abençoar. Quero falar na próxima semana. Família em crise. Vai ser um assunto muito importante. Nós vamos estar aprendendo como vencer as crises. Vamos aprender que um lar não é uma rodoviária, não é um hotel onde as pessoas vão para dormir. Vamos aprender, irmãos, que
O lar não é um posto de gasolina onde as pessoas vão para se abastecerem. Vamos aprender que o lar não é um campo de batalha, só se encontra para brigas. Então, a partir de semana que vem, terça-feira que vem, vamos estar falando família em crise e vamos vencer essa crise. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça, te dê graça e te dê a vitória. Quero orar pela sua vida e pela sua casa. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero abençoar essa família, esse lar, ó Deus. Esse lar que nesse momento, quem sabe, está completamente desestruturado, ó Pai. Desestruturado, ó Deus. Está indo à falência, meu Deus eterno, de comunhão. Já não tem mais o amor, meu Deus, filia. Não tem mais o amor ágape. Só tem o amor, só tem acusações, ó Deus eterno. Pai, as pessoas só se encontram para a crise, para a briga, para discussões, ó Deus. Eu quero pedir que tu tira agora todo o ódio do coração, toda a facção, toda a inveja, meu Deus eterno. Esse homem, meu Deus eterno, talvez ele não é violento fisicamente, mas é violento nas suas palavras, ó Deus, que condena, meu Deus, que destrói de uma forma emocional, psicológica a sua família, a sua esposa. E essa mulher que, meu Deus, precisa de um toque teu, de um mover teu, para poder, meu Deus eterno, cuidar da sua família, do esposo, dos filhos, ó Deus, mas tem sido uma mulher contenciosa, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, libera nesse momento a tua palavra de poder, que transforme essa família, que transforme esse lar, que eles sejam reestruturados, fortalecidos, ó Pai, em ti. Eu entrego esse lar em tuas mãos, eu abençoo esse pai, essa mãe, esses filhos, e entrego esses irmãos, ó Pai, nesse momento em tuas mãos, e os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus.